Olá, pessoal! Hoje no episódio do Fala Rica tem uma convidada muito especial, uma grande parceira de longa data, Bárbara Chelática. Acertou. É 2 anos que eu tô tentando falar o nome dela corretamente. Hoje saiu, Hoje saiu. Prazer imenso estar aqui com você. Uma pena que o Nego não conseguiu estar com a gente, mas a gente vai falar um pouquinho da minha história e vocês estão muito dentro da minha história. Eu tenho uma gratidão imensa porque se eu cheguei onde eu cheguei aqui em Três Lagoas, com certeza muito foi por conta de vocês. Então, o prazer de estar aqui é maior do que qualquer coisa. Já viram, né? Sem o Niego aqui vai ser muita emoção. Vai ser. O Niego é o balizador aí da emoção com o racional, enfim. Então, e vai ser papo sem hoje fim. Senta que lá papo vem a sem história. limite. Mas não se assustem aí com essa rasgação de seda, porque ela é muito verdadeira. É verdade. Da nossa parte também, posso falar pelo Niego. Você entra na nossa vida profissional trazendo muita qualidade, né? Trazendo para a gente também uma abertura de novos negócios. E isso é muito importante, a gente vai contar, mas calma, gente, vai ter muita dica legal para vocês também sobre arquitetura, viu? A gente vai controlar aqui. Ô Bárbara, mas antes de a gente começar com as dicas, eu queria também que você se apresentasse um pouco, contasse um pouquinho da sua história, porque a Bárbara, ela é filha de Três Lagoas, assim... adotada, né? Adotada, ela veio pequena, mas é onde você passou uma grande, a maior parte da sua vida. Hoje já... É verdade. Já empatou. Então, conta um pouquinho e eu quero que você dê a ênfase depois, na hora que você estiver contando a sua história, também por que você voltou para Três Lagoas. Legal. Nós somos do interior de São Paulo, de uma cidadezinha que se chama Quatá. Na verdade, eu sou nascida em Tupã, porque Quatá não tinha hospital. Meus pais viram uma oportunidade de vir para Três Lagoas, porque era uma cidade maior. A irmã do meu pai já morava aqui, eles tinham uma madeireira e um supermercado. Meu pai vem para trabalhar na Matosul, que pouco tempo depois foi comprada pela Cargill, onde ele se aposenta. Ele trabalha na Cargill, entre Cargill e Matosul, há uns 28 anos. E minha mãe vem para trabalhar nesse supermercado da minha tia, porque ela era professora na época em Quatá e ela não queria mais dar aula. Que ano que era? Isso era 95. 95 porque eu tinha 2 anos. E aí, chega em Três Lagoas, eles fazem o que eu acho que é a maior amizade, a amizade mais importante que eles já tiveram na vida, que são 2 casais, que eu vou chamar de tios porque é uma questão, não tem sangue, mas é como se fossem meus pais. O tio Altamiro e a tia Carla, o tio Roberto e a tia Viviane. O Altamiro e a Carla, eles propõem um modelo de negócio para os meus pais ali em conversa, do que a gente pode fazer, e eles trazem então a primeira loja de utilidades para Três Lagoas, que é o primeiro R$1,99. Na época, eles cada um pegou uma nota de R$100, foram conhecer algumas lojas e eles voltam, tipo assim, com o carro cheio de coisa, porque na época com R$100 você comprava muita coisa. E minha mãe é sócia então da Carla não chega a dar 2 anos, porque daí eles são transferidos, e aí minha mãe começa a loja dela. Então eu cresço aqui em Três Lagoas, vi a cidade se desenvolver muito, porque eu lembro, quando eu cheguei em Três Lagoas, a maior parte da cidade era rua de terra, e a gente tinha mais de uma bicicleta por habitante aqui em Três Lagoas. Então, você tá aqui... Não, eu não sou dessa época, eu cheguei em 2012. Não. Quando eu cheguei, isso aqui era mato. Mas já era uma cidade que traria, assim, muita oportunidade. Uma cidade que traria muita oportunidade, que já era uma cidade muito maior do que Quatá, o lugar onde a gente veio, tinha muito mais oportunidade. E minha mãe foi muito feliz com esse negócio dela, ela se encontrou como comerciante. Vamos falar o nome da loja, que provavelmente todos vocês conhecem. A Dakar. E quando as pessoas me veem na rua, eu falo assim, nossa, parece que eu te conheço de algum lugar. Eu falo assim, minha mãe é dona da Dakar. E aí já fica a referência e todo mundo me conhece. Eu fico em Três Lagoas, então, até os meus 17 anos. Na época, fizeram propaganda de engenharia de produção no colégio. E aí eu cheguei em casa e falei, pai, você é engenheira de produção. Ele trabalhava já na Cargill. Falou, menina, é o seguinte, eu vou te levar, você vai passar um dia inteiro com a engenheira de produção da Cargill e vamos ver se é isso mesmo que você quer, porque você vai passar o dia em obra, dentro da fábrica, aquela coisa toda. Aí ele me deu uma assustada, assim, eu falei assim, acho que não é isso que eu quero. Você foi? Não cheguei nem aí, eu fiquei meio assustada. Falei, o que eu vou fazer da minha vida? Vou ser arquiteta. Decidi ser arquiteta, tá bom.
vou para Maringá fazer um vestibular, me apaixonei pela cidade. Quem não, né? Quem não? Tá. Maringá é uma cidade maravilhosa. Passei no vestibular, me mudei para Maringá. Na época, não fui para morar sozinha, fui para morar com uma amiga, que também estava começando a cursar arquitetura e depois ela largou. E aí, logo no começo da faculdade, eu fui atrás de estágio. Então, eu fiz estágio com uma arquiteta que ela trabalhava muito mais com a parte de arquitetura clássica. Ela tinha um estilo muito diferente do que eu gostava, mas eu estava lá com ela, aprendi muito. Já no início da faculdade, então? Eu estava no 2º ano, se eu não me engano. E aí, saí desse estágio, fui estagiar com um pessoal que fazia projeto de hospital, de UPA. Era um projeto mais técnico do que o que a arquitetura viria me trazer depois. Saio desse estágio e entro, então, num terceiro, que foi onde eu fiquei por 5 anos. Eu entrei no 4º ano e fiquei, me formei e continuei trabalhando nesse escritório. Esse escritório trouxe a bagagem toda que eu tenho, porque lá eu passei por todas as etapas mesmo que um escritório de arquitetura tem. Eu não tinha... Na época eu era uma pessoa muito fechada, eu jamais ia estar aqui conversando com você, porque eu era muito tímida, eu tinha várias questões de um histórico de... Eu não coloquei ali atrás, mas quando a gente muda para Três Lagoas, eu perco um irmão. A gente sofre um acidente de carro, esse meu irmão acaba falecendo junto com uma avó. E aí tem toda uma questão que eu não sei se é o ponto aqui do podcast ou não, mas que interfere em uma criança de 2 anos que de repente vê a família inteira sofrendo muito, porque era uma pessoa muito especial. E eu carreguei esse sentimento por muito tempo. Então, na época eu era uma pessoa muito fechada e o dono desse escritório, o arquiteto, ele me colocava muito ele me desafiava muito. Então, se eu era muito insegura, ele falava, seguinte, hoje você vai atender tal cliente. E eu atendia tal cliente sozinha. Eu estava na faculdade, ele ligava, preciso que você esteja aqui agora, tal. Então eu saía da faculdade e ia para lá para resolver as coisas. Isso, eu gostava muito desse desafio e eu sempre gostei muito de dar conta das coisas, de mostrar, não de mostrar que eu sou capaz, mas de ser capaz de fazer. Você é muito disciplinada, muito né? Disciplinada. Isso é uma referência que a gente tem muito de você, né? Assim, a disciplina, isso. Muito constante. E eu adoro trabalhar, eu adoro meu trabalho, eu adoro tudo que eu faço, então trabalhar para mim não é algo que é cansativo. Então se eu precisar trabalhar de sábado, domingo, até de noite, o Fabiano às vezes fica maluco comigo, que ele fala de vez em quando, calma, não precisa disso tudo. E esses desafios todos que esse escritório me coloca vão me trazendo para o que eu precisava, ele foi me construindo para o que eu precisaria ter. Você tinha a técnica no escritório e tinha, na verdade, a metodologia, a teoria na faculdade. Né? E você conseguia aplicar já no escritório. Sim, eu digo que eu sou muito grata, sim, aos meus professores da faculdade, porque o conhecimento que eles trouxeram foi fundamental para isso. Só que o que eu vejo é que a faculdade, ela não traz o que a gente precisa para viver. Não. Ela traz muito conteúdo que você precisa aprender para se tornar o arquiteto, mas o dia a dia é muito diferente da faculdade. E eu vivi muito isso lá também, porque eu trabalhava, muitas vezes minha mãe ficava maluca comigo, porque eu quase reprovei por falta, porque eu estava muito mais no escritório do que na faculdade. E ainda assim tinha que dar conta de todos os trabalhos. Mas porque o escritório me brilhava muito mais o olho, porque eu via que aquilo lá era a realidade. E algumas coisas que eu via no dia a dia do escritório, eu chegava na faculdade, olhava e falava assim, gente, mas é diferente. Mas é diferente porque os professores têm que ensinar aquela técnica que precisa ser ensinada. Mas depois a vida vem e traz a gente para a realidade e fala, você não vai construir uma casa em um terreno que não tem limites e você só vai precisar pensar na posição solar, em como o vento entra por ali. Você entra na realidade e aí te entregam um terreno de 5x40 e fala, faça a minha casa. E aí, para onde está o sol? Não tem sol, né? Então a gente precisa resolver todas essas questões. Mas esse escritório me trouxe também para a parte de financeiro, para a parte de acompanhamento de obra, para a parte de orçamento. Eu não sabia, mas ele estava me moldando para ser a profissional que eu sou hoje. Na época, eu tive um relacionamento com o dono desse escritório e eu falo que ele me fez crescer muito porque ele tinha um transtorno, ele era bipolar. Então, muitas vezes ele não conseguia estar no escritório e eu acabei tendo que, por várias vezes, assumir grande parte dessa responsabilidade. E quando eu saio de Maringá e venho para Três Lagoas, eu olho para isso e falo, caramba, eu não vou conseguir ter um escritório sozinha aqui, porque lá eu tinha uma equipe, eu tinha várias pessoas que me ajudavam a lidar com tudo, que eram responsáveis por vários setores. E eu olho e falo assim, gente, um escritório precisa de toda essa estrutura, então eu nunca vou conseguir ter isso. Só que eu também não queria trabalhar pros escritórios daqui, eu queria alguma coisa diferente, só que eu não sabia ainda o que, eu estava um pouco perdida nesse sentido, porque a minha ruptura, sair de Maringá foi bem impactante.
da noite pro dia eu precisava sair de Maringá e vir para Três Lagoas. Fiquei 2 meses pensando no que fazer. Falei, você quer saber? Acho que eu vou montar o escritório, vou me arriscar. E aí estava mudando para frente da casa dos meus pais, um casal para quem também devo muito. E eles me contrataram, eles não me conheciam, eles mal conheciam os meus pais, porque eles estavam mudando para essa casa, eles me contrataram para fazer o projeto de interiores da casa inteira deles. E eu olhei para aquilo, o que eu mais tinha era tempo, porque eu não tinha cliente nenhum. E eu me dediquei com sangue, suor e lágrimas. Você ainda era filha da Dalva da Dakar, filha né? Filha da Dalva da Dakar. Luiz Dakar Gil. Total, Luiz Dakar Gil. As notinhas lá no Jatobá, que eu também sou fã demais deles, porque me deram muita oportunidade, era Bárbara Luiz Cargil. Não era nada relacionado a mim, não tinha referência nenhuma. E eles me trouxeram essa oportunidade. Fiz o projeto de interiores da casa deles, depois fiz mais 2 consultórios da mulher deles já. Então, por onde ela vai indo, a gente vai indo junto. Tô mexendo ainda em algumas coisas que vão aparecendo na casa deles, o que me deixa muito feliz, porque a gente vai criando raízes, mas são raízes que continuam. Eu gosto muito quando um cliente volta, porque me dá a satisfação. Quem não, né? É o sinal aí de uma relevância, quando você tem assim, um retorno. Talvez o retorno é tão importante, claro, quanto uma indicação. Quando o cliente te indica para outro, eu acho que essa indicação ela tem um peso também de falar, olha, para mim foi muito bom, eu vou indicar porque eu gostei da experiência. É fenomenal. Mas quando ele volta, a gente tem a certeza que não foi uma indicação, é porque só tinha essa aqui eu fiz. Exatamente. É porque ele entende que a experiência foi fantástica e provavelmente você vai se tornar a referência profissional daquela prestação de serviço para ele. Todas as vezes que ele pensar nesse serviço, ele vai pensar em você. Né? Que é o que a gente, enquanto profissional, precisa conquistar. Esse lugar na cabeça do cliente. Eu pensei em arquitetura, em projeto, em mudança, eu penso na Bárbara. Naquela pessoa. E a gente tem que lutar diariamente para isso. É verdade. E eles confiaram muito em mim, e na época a gente fez algumas coisas bem ousadas na casa deles, e como eu tocava bastante obra em conjunto com esse arquiteto lá, eu via tudo que ele fazia e ia absorvendo tudo que ele tinha para me fornecer de informação. E a gente fechou um pé direito duplo deles, colocou um escritório lá em cima, sempre... Nesse período eu já fui trazendo para perto de mim pessoas muito responsáveis e de confiança. Então, quem me ajudou muito lá? A Renata, do Metalúrgico. Desde aquela foi a primeira obra que eu trabalhei com ela, e onde eu posso eu coloco ela trabalhando comigo, porque é uma pessoa que me traz muita confiança, que eu sei que eu posso entregar alguma coisa para ela que vai sair bem feito. E aí, depois desse casal, eu conheci a Carla, que era vizinha de vocês. E a Carla me apresentou para vocês, que é onde a gente entra numa primeira reforma lá no Village, naquela casa, com algumas adaptações. Vocês queriam deixar a casa mais bonita para ela ser vendida. E aí, depois disso, a gente acaba trabalhando em vários projetos juntos. Verdade, né? Eu tava com a Alice pequena. Ô, Bárbara, e assim, até pra gente não... Você coloca aqui da sua história vários pontos, né? Pontos muito tristes, mas que fizeram com que, né, você tivesse algumas habilidades também. Então, hoje eu entendo que quando a gente passa por situações difíceis, dependendo, né, das nossas habilidades emocionais para lidar com isso, a vida segue. Então, assim, não precisamos entrar nisso, mas falando sobre também o empreendedorismo, o quanto para os seus pais também não teve que ser um recomeço e uma luta diária, né? Estando aqui e faltando pessoas essenciais para a família, né? Isso também a gente precisa entender que a vida, essa é a diferença, né? Não que quem não consiga seguir em frente está errado, mas o quanto o empreendedor, o quanto o profissional, independente da situação que ele vai passar, ele precisa às vezes tirar essa força e habilidades emocionais ali precisam existir para a vida continuar, né? E hoje, por exemplo, você falou, a sua mãe veio para cá, né, sem um filho, e montou um negócio, e desenvolveu, enfim. Cresceu, continua crescendo, né? Tá aí até hoje fazendo as histórias, fazendo parte da história de Três Lagoas. E aí quando você chega naquele escritório, que você fala assim, eu tenho a teoria. Porque o que eu bato muito na tecla é isso. A teoria, ela é facilmente encontrada. A teoria sobre as coisas assim. Hoje mais ainda. Então, por exemplo, então eu quero saber sobre uma venda, alguma coisa, eu vou pesquisar alguma questão, uma tendência. Eu tenho essa informação muito fácil, só que precisa de um esforço.
Mas essa habilidade emocional de lidar com as questões dos clientes, com as frustrações também profissionais e pessoais que estão vindo junto ali, eu falo, é uma habilidade que ela precisa ser aprendida. E que a faculdade não te traz. Você precisou ser o quê? Uma arquiteta além do que a faculdade te proporcionava em relação ao conhecimento. E que aí é a vida real, né? E eu acho muito importante, Josi, eu cresci eu até falo para as meninas que trabalham comigo no escritório, que o jeito que eu lido com elas no escritório é totalmente diferente do jeito que era lidado comigo nesse escritório específico, onde eu fiquei 5 anos. Porque lá tinha humilhação, tinha grito, tinha muita coisa, era um ambiente que eu amava as pessoas com quem eu trabalhava, mas por muitas vezes era um ambiente muito difícil de trabalhar. E eu não trago isso para dentro do meu escritório. Eu trato elas com educação, com respeito, eu sei que todo mundo tem sua limitação e eu procuro criar um ambiente ali bem de família. Então elas sabem que existe uma hierarquia ali dentro do escritório, mas que eu tô ali por elas. Eu tô ali para ensinar elas, eu tô ali para ajudar elas, desde que elas estejam dispostas a aprender. Hoje sua equipe tem quantas pessoas? 2 arquitetas. 2 arquitetas. Para mim, o fundamental não é a pessoa... Não tem problema se a pessoa chegar crua. O importante é que a pessoa queira aprender. E isso eu trago muito para os meus clientes, porque é a dedicação à pessoa. É o ouvir a pessoa, o entender a pessoa, entender o que a pessoa quer para a vida dela. Por exemplo... Qual que é o desafio que você entende que seja o maior desafio hoje da sua carreira em relação ao atendimento dos clientes? Seria muito fácil se a gente pudesse, se eu só fizesse projetos pensando em mim. Por exemplo, o que eu gosto, faço, apresento para a pessoa e pronto, isso aqui vai ser executado. Mas eu procuro colocar muito da personalidade do cliente dentro daquele imóvel, porque eu entendo que quem vai morar ali dentro é ele. Então, eu ouvir o cliente, trazer, absorver tudo aquilo de informação que ele tem, de sonho, de desejo, e colocar aquilo ali dentro do projeto. E depois tem o período que cada cliente é mas tem vários clientes que são muito ansiosos. Então, eles querem aquilo para ontem, eles querem já que mal aprovou aquele estudo que eles acham maravilhoso no 3D. Depois de aprovado esse estudo no 3D, a gente ainda tem uma etapa gigante de detalhamento para aquilo sair executado, né? Então, conseguir mediar tudo isso, não deixar eles abaixarem a expectativa, mas entenderem que os processos precisam existir e depois fazer com que o sonho deles esteja dentro do que eles conseguem de orçamento. Também não adianta nada a gente entregar um projeto maravilhoso se a pessoa depois não consegue executar. Eu digo muito isso, né? O quanto é importante o profissional saber, na hora que esse cliente vem com a expectativa, ele vem com o sonho. Né? E o sonho, às vezes, não é que é inalcançável, não é isso, mas naquele momento, quando a gente usa a palavra sonho, a gente deixa muito aberto. Então, eu realmente, cada dia vejo que o profissional que vai se diferenciar no mercado é aquele profissional que pega o sonho da pessoa, entende o sonho, mas ele encaminha as expectativas dos clientes com a realidade também financeira, porque a gente falando de casa, falando de arquitetura, falando desse mercado, é infinito. É infinito, eu falo, né? O seu bolso é o meu guia. Tem uma casa, inclusive... O bom é quando os clientes sabem, né? Mas a maioria não, às vezes é muito difícil de entender. E um adendo, assim, agora nisso... Uma das coisas que a Bárbara se torna nossa parceira é justamente isso. Porque lá atrás, né? Há 5 anos que a gente... 5 anos. Mas já tá junto aí. Vai fazer 5 anos, porque a Alice vai fazer 5 anos em setembro. É isso mesmo. Foi isso. Bárbara, o nosso orçamento é X. Não adianta. O que você vai fazer com esse orçamento? E a gente acaba sendo um cliente mais exigente, porque a gente já passou por muita coisa, a gente vê muita coisa, então, assim, é diferente. E a Bárbara vai lá, o Niego quem trabalha com o Niego sabe, né? Eu tenho 2 clientes assim, o Niego e o Andrezinho. Eles sabem exatamente o que eles querem. Você só precisa absorver, conseguir tirar de dentro da cabeça dele, mas ele já sabe. É engraçado, porque uma das coisas que eu acho que isso é fenomenal, né? E a Bárbara tá muito com a gente, que entendeu esse jeito mesmo, né? E
E eu lembro disso, olha, tem um X valor, o que você vai fazer com isso? Então, assim, foi muito legal e depois dessa experiência a gente viu e a gente entendeu que era possível você transformar um ambiente, lógico, de acordo ali com a sua necessidade, o bolso sendo o seu guia, mas é isso que te diferencia hoje como uma profissional que eu gosto de indicar, que eu gosto de conversar, porque de fato você às vezes consegue fazer algo diferente dentro daquilo. A gente consegue, né? fazer. É muito, o resultado é impressionante, viu? Tem uma casa que vocês inclusive venderam agora, não vou citar o nome deles para não expor, mas é lá no Costa Leste e eu visitei eles antes de ontem, visitei ontem de novo, levei até o Andrezinho. Eu tô aqui pensando aqui, ó, gente. Quem é? Lembrei agora, tá para sair o financiamento, isso. Né? Gente, é isso aí. E aí ela... Não foi o imóvel perfeito, porque eles entraram no imóvel, tinha várias coisas que eles gostavam, mas tinha coisas também que eles queriam mudar, algumas coisas que incomodavam bastante. E eu fui conversar e ela falava assim pra mim, por que eu quero fazer isso, porque eu quero fazer aquilo, porque eu quero fazer... Tudo dá pra fazer. Só que, quanto você vai investir dentro desse imóvel, que depois você vai conseguir num futuro vender e não perder o valor, porque a gente tem condomínios e condomínios aqui em Três Lagoas, isso eu aprendi muito com vocês também. Não adianta eu querer colocar uma casa de 2 milhões dentro, por exemplo, de um condomínio que não atende isso. Porque depois você não vai conseguir vender por esse valor. Isso assim, ó, entra na cabeça de vocês. Lógico, é minha opinião, tá? Não é uma verdade que eu falo que ela vai ser absoluta, porque não existe, mas vamos ver se você concorda comigo. É o que eu falo para os clientes nessa questão de indecisão e custo e valor. É muito melhor você comprar uma casa errada, que eu digo errada em sentido de não ser uma casa perfeita, tão legal ali, no lugar certo, sim, num condomínio certo, num bairro certo, do que uma casa certa no lugar errado. É verdade. Porque a casa certa no lugar errado, você não vai transformar o lugar. Mas a casa que não é aquilo ali que você sempre quis e que tem que fazer algumas coisas, mas é no lugar certo, aí você tem chance. Um condomínio que tem potencial. Um condomínio, um bairro que tem potencial, um produto que tem potencial. Só que isso só consegue ser percebido, e eu volto a dizer, quando você tem essa orientação de um profissional que entende o mercado, não só o mercado, mas que ele entenda sobre aquele imóvel, que também é possível ser feito dentro dele, né? E isso é onde entra também muito a nossa parceria com a Bárbara. Porque... né, Bárbara, é diferente eu chegar e falar como corretora de imóveis, não sou formada em engenharia nem em arquitetura, apesar de conhecer muita coisa, mas não sou. O que eu faço? Eu chamo uma parceira, eu chamo alguém com esse conhecimento para que ela assine embaixo. Josi, realmente isso dá para fazer, é possível sem gastar tanto, então a gente vai fazendo esse entrelace e essa parceria com alguém realmente que teoricamente é uma pessoa imparcial, né? Vou levar o Niego, que é engenheiro, para validar isso. A gente tem uma parcialidade nisso. Então a Bárbara entra como uma parceira porque já teve negócios que não foram realizados porque a gente sabia que não era o melhor para o cliente. Não era o melhor para o cliente. Mas essa casa em si, ela colocou muitos sonhos em cima dessa casa e ela veio me trazendo, porque eu queria fazer isso, porque eu queria fazer aquilo. Falei, tá bom, mas para você fazer tudo isso, vou trazer o André aqui, porque ele vai ter uma visão muito maior de números do que eu, porque ele tá dentro da execução muito mais do que eu, é uma parte que eu tô deixando muito de lado, que a gente precisa focar em alguma coisa. E aí levei e a gente começou a falar sobre números e ela começou a entrar para a realidade de que a gente consegue deixar a casa dela muito legal, mas que todos esses sonhos que ela tem, talvez ela vá colocar numa próxima casa, aonde ela vá construir a casa, ou que ela consiga depois, com mais tempo, ter mais estrutura financeira, talvez, para ter esse imóvel. Porque ela justamente já foi para um condomínio de médio padrão, porque ela começou a questão do começando a vida, ela já deu um passo, né? Sei quem agora, já sei quem é a cliente, então ela deu um passo, né, em busca, porque é isso, né? Ela tinha um outro imóvel, tem ainda, que inclusive, né, vai entrar à venda, agora já entrou à venda, que ela também deu aquele upgrade, deu uma organizada, e aí a pessoa vai crescendo em patrimônio, né? Então vai desenvolvendo, porque nossa cidade especificamente, lógico, o Brasil, a gente consegue perceber
como o imóvel é um investimento rentável. Com certeza. E como você pode ir galgando ali os passos e crescendo. Desde que você tenha juízo, né? Sim, juízo e boas orientações. Boas orientações. Boas orientações, porque, gente, o contrário também acontece. Eu já vi casas muito boas em lugares que não vão fazer sentido ali. Na verdade, você não vai ter, às vezes, aquele retorno de volta. Exatamente. É isso. Ele vai perder a valorização dele porque é uma casa muito boa, mas de repente não está no lugar certo. Então, a gente vai conseguir trazer um resultado muito legal para ela, só que a gente vai limitar um pouco o tanto de investimento que eles vão fazer, porque senão não faz sentido para entrar e trocar todo o piso da casa, não faz sentido, uma casa nova, tá perfeita. Vamos fazer isso num segundo momento, numa segunda casa que vocês venham a ter. A gente vai entrar agora com a parte de orçamento disso tudo, do que ela consegue fazer com um preço que esteja dentro do que o condomínio aceita e que realize também grande parte dos sonhos deles. E a gente vai fazer o que a gente fez com aquela casa que a gente fez a filmagem agora, que ainda não saiu, mas que a gente vai disponibilizar, foi uma casa que foi muito legal, acho que vale a pena a gente falar dela. O objetivo hoje desse episódio do podcast, que a gente até tava conversando, porque tem tanta coisa para falar, né? E eu e a Bárbara, gente, não falta assunto, é uma conversa infinita. Mas que é legal pontuar e trazer para vocês muito uma visão de negócio, né? Não só para casa usada, mas para casas novas. Esse exemplo que a Bárbara está contando aqui, esse caso, né, de uma cliente, é uma casa nova. É uma casa nova, né? É uma casa nova, tal, e é legal a casa, mas que tem ajustes ali que precisam ser feitos, né? E tem uma outra também, né? Uma outra casa que é no Recanto das Palmeiras, um pessoal de fora que chegou e tal. Também a gente bateu a questão de orçamento, de possibilidade. E a Bárbara entra agora, né? Tá para terminar. Uma casa que eles compraram, estava finalizando, não estava nem pronta a casa. E a Bárbara entra agora com o projeto. E olha como que é legal. A Bárbara me liga e fala: Josi, eu preciso sentar com você, mostrar o projeto do cliente, para a gente entender junto com o cliente se é possível fazer isso, se esse investimento é compatível com o padrão do condomínio. Padrão do condomínio, com o padrão da casa, se eles vão ter esse retorno. Então, assim, aproveitando a deixa, corretores de imóveis, vocês precisam trazer esse serviço, esse alinhamento com o profissional, esse pós-venda, que é total assistência ao cliente deles, não é nem assistência a mim, porque essa garantia, eu posso entregar o projeto e não tá nem aí se tem arquiteto que quer, mas é que, né? Fazer o projeto. Vamos lá, fazer um projeto enorme, né? E assim, e é por isso que eu falo também, né? Qual o tipo de profissional? Para balizar isso, quer dizer, essa parceria. A Bárbara, ela entende a minha preocupação. Ela respeita o meu ponto de vista. Então, eu acho que o principal é o respeito que a gente está mostrando com o cliente. Sim, o principal fora vendeu o imóvel e a gente teve essa conversa. É possível fazer ou não é possível fazer? É possível fazer, tá bom. Então, Josi, fiz o projeto. Você acha que esse projeto aqui é viável perante vai agregar o valor diante da casa, diante do condomínio? Por quê? Porque isso lá, até Bárbara, porque quem vai ter que vender no futuro vai ser você, provavelmente. Sim, e esse cliente, ele é educado. Que eu falo na educação, ele é educado, ele vai saber comprar. Então, é uma outra coisa que a gente bate sempre. A educação do cliente. Ele vai chegar aqui, ele vai comprar, e aí ele gostou da casa, o corretor quer vender. Não, dá para fazer. Não, dá para construir um sobrado aqui no fundo, né? Não, se quiser, né? Aqueles papos. E aí você fala, olha, vocês cuidado. Então, você vai fazer esse projeto... você tem que ter um cuidado de você não ir além, porque você não vai gerar valor, né? E aí é isso, gente, isso aqui que acontece na realidade. A Bárbara conta muitas coisas, Josi, dá uma olhada no projeto. O cliente pede para que a gente avalie também, porque ele já entendeu e ele já confia no que esse profissional fala. Então não é só a venda, gente, não é garantir que ele se satisfaça, achei a casa, vou comprar, mas que se ele faça essa compra, ele entenda esse produto. E já aconteceu também, né, Bárbara, que é o caso também dessa cliente aí do Costa Leste, da casa, às vezes um cômodo não não satisfaça, e a pessoa fica ali, cara, onde eu vou pôr a geladeira? Exato. Onde que eu vou pôr a cama, né? Onde que eu vou... E aí eu falo assim, calma, vamos chamar aí uma arquiteta para ela ajudar a gente a raciocinar, projetar aquele espaço.
Então, já teve vários clientes, né, Bárbara, Já. que eu vendia a casa e eu falava, calma que a gente vai resolver esse espaço. Porque é isso. E a gente não tem só a parte interna e a parte estética da casa. A gente tem também, por exemplo, normas de prefeitura e normas do condomínio que limitam aí o quanto você pode ampliar da casa. Então, a gente tem, por exemplo, o condomínio, o Quarta Lagoa. A gente tem uma taxa de ocupação máxima de 60%. 40% do terreno tem que ficar sobrando. Quer dizer que você pode vender a casa e falar para a pessoa, não, mas aqui você puxa mais um quarto, aqui você faz mais um espaço gourmet ali no fundo. Não, você não pode prometer isso para o seu cliente. Por quê? Porque a prefeitura e o condomínio não vão permitir isso. Você precisa ter também esse raciocínio de, tá, mas eu não vou passar pela prefeitura ou pelo condomínio. Não existe isso. Até porque numa futura venda você precisa conseguir regularizar esse imóvel. São vários pontos que são a gente passou pela anistia. A gente sabe o tanto de cara, e não é também qualquer coisa aí, a gente sabe também dessa parte de regularização, que também não era qualquer coisa, mas foi uma medida que a prefeitura fez que auxiliou muito, porque isso atrapalhava no financiamento, nessas questões de venda futura. Alguns bancos realmente, dependendo da área, da metragem, não vão ter essa obrigatoriedade de estar verbado na matrícula, mas muitos vão ter. Então, havia muitos negócios que não conseguíamos finalizar por falta da averbação, e depois por que não averbou? Porque não dava para averbar, porque né? Teria que demolir. Sim. E aí você tem o gasto para demolir aquilo, para regularizar, e não fazer sentido. É um transtorno enorme. Por isso que é importante, se você for fazer alguma ampliação, saiba antes se você pode ampliar ou não, para não ter esse tipo de dor de cabeça, porque acabou já. Assim, né, Bárbara, é uma coisa que eu tenho, como eu disse, um conhecimento, porque a gente também tem essa questão de construir e tal, e de que eu vou atrás também, de esforço para aprender mais. Ainda assim, eu não arrisco. Sim. Eu não arrisco. Então você quer realmente comprar esse imóvel? Vamos chamar ajuda aqui, né? E aí a Bárbara conta que agora nem ela mais vai precificar, porque como você não constrói, às vezes você vai falar, não custa nada não fazer um negócio. E aí a gente entra com mais. Aí a Bárbara já vai fazer o que eu faço com ela. Exatamente. Que é a garantir que esse negócio realmente seja um negócio de sucesso. Esse casal do Costa Leste, na conversa, ela queria rebaixar o gesso e tal. Falei, o rebaixo de gesso vai estar uns R$75 o metro. Quando eu conversei com o André, ele falou assim, que ano que você tá vivendo? Eu falei, eu tô vivendo no ano que eu construí minha casa. Ele falou, sim, faz 2 anos já, o valor já não é mais esse. Eu falei, tá vendo? Por que eu falei que eu não ia responder pra vocês? Por que eu ia trazer a pessoa que tem números? Porque se você não vive o dia a dia disso, não adianta querer achar que eu vou estar atualizada de todos os números, porque eu não vou estar. Então a gente entra sempre, foi aquele vídeo maravilhoso, a gente precisa postar ele logo, para as pessoas poderem entender aquela parceria que a gente fez. JN, meu escritório e a Proprietar Engenharia, dentro da execução de uma obra, onde a gente colocou exatamente isso, a venda de um sonho, o projeto ali do sonho e a concretização dele. E esse casal, eu lembro que chegou com essa questão assim, que eles tinham ido em uma outra cidade, inclusive, falado com um profissional, e eles chegaram aqui pra mim assim, a gente quer uma casa, né, mais simples, porque a gente vai construir a nossa e a gente vai gastar X valor de metro quadrado. A hora que ele falou X valor de metro quadrado, eu falei, como? Não é esse valor. E aí ele falou, não, ele me passou. Eu falei, bom, eu não sei como ele vai fazer, porque eu também não posso, como eu disse, a verdade não é absoluta. Mas aí eu até brinquei com ele, eu falei, olha, eu espero que ele venha pra cá com a mão de obra, com produto, porque uma casa que vocês querem, eu acabei de fazer e eu não gastei esse metro quadrado, e a gente ainda tem algumas questões que é o próprio nível, quem constrói e tal. Eu falei, bom, e aí assim, como que eu posso argumentar isso com ele? Com a minha vivência, com o meu conhecimento, buscando melhorar, e aí vamos procurar um imóvel. Mostrei vários, eles tinham algumas especificidades em relação a não só ao que eles gostariam de sonhos, mas até de necessidade ali, né? Sim. Essa cliente estava grávida. E uma grávida maravilhosa. Uma maravilhosa. Tudo bem que a gente contou com os clientes fenomenais, mas eu lembro que essa casa que foi escolhida é uma casa que eu gosto muito, sempre gostei, achei muito bonita, linda, né? Ela é muito bem construída, muito bonita, e aí eu falei, olha, tem essa.
casa. E eu lembro que eu falei para eles o seguinte na época, eu falei, olha, vocês não podem gastar mais do que mais ou menos R$1.000 por metro quadrado ali para uma reforma. E aí, o que acontece? Isso a minha cabeça, eu não tinha também essa certeza. Eu falei, vamos chamar uma arquiteta? Posso chamar? Tal, vocês têm alguém? Posso indicar uma pessoa? E a Bárbara entrou. A gente foi 2 vezes antes de fechar o negócio, 2 vezes, e a gente pode ir quantas vezes for necessário. O cliente ele tem que ter certeza do que ele está fazendo e querendo. E foi muito legal, porque aí a Bárbara falava, isso dá, isso não dá, talvez aqui já deu ideia, enfim. Foi um auxílio para um fechamento de uma venda, uma parceria de verdade. Vida, né? Aí a Bárbara, eu faço a negociação e meio que fico para escanteio, né? Por um tempo. Aí a Bárbara vai e executa o projeto, né, Bárbara? E aí depois o André e a Graça entraram com a parte da execução. E a gente tem um outro caso também, nós 3, acho que você nem sabe, mas é uma casa que está sendo construída no Quarta Lagoa. Você vendeu o terreno, o cara não morava aqui em Três Lagoas, ele comprou o terreno por telefone. É verdade. Gente, eu não conheço esse cliente. Quando o vendedor é bom, ele comprou. Vai ser um assunto de outro podcast, mas assim, de verdade. Teve agora, do ano passado, e esse ano foram 4 imóveis que eu vendi por telefone. Gente, eu falando com o cliente por telefone. Esse que é de Campo Grande. Eu fiz chamada de vídeo com ele, eu morava no Quarta Lagoa, mostrei o terreno, eu não encontrei ele pessoalmente. Quando ele veio para comprar o terreno foi quando ele estava no hospital. É verdade, eu não estava aqui, é verdade. né? E ainda assim a gente tem o maior carinho. Conversei muito, a esposa dele me mandava mensagem Super todos os querida. dias, muito. E é isso, né? Ó, tá vendo como que... Verdade, não conhecia ele ainda. Não conheceu, ele comprou por telefone, depois você me ligou e falou assim, Bárbara, eu acho que eu ia te ligar. Ele comprou o terreno por telefone. Eu falei, gente, como assim? Quem compra um terreno por telefone? Quarto Lagoa, é isso, né? Mas é por conta dessa credibilidade. Com certeza. Quando a gente consegue desenvolver isso, eu falo que não é que seja o ideal. E no dia de hoje, que a gente está fazendo o podcast, tá vindo outro cliente. Eu vou conhecer ele agora, mas ele já comprou o lote, tá vindo só assinar a escritura. De São Paulo, por telefone também. Então, essa confiança, essa gestão que você faz da venda, ela vai fazer toda a diferença. O presencial, inegociável. Mas nos dias de hoje, quando você é bom profissional, você vende e olha, se tivesse até carta... Eu venderia também. E você sabe que ele é um cliente super traumatizado. Ele deve ter te contado toda a história, né? Ele construiu uma casa em Campo Grande, onde ele acabou nem morando nessa casa. E ele teve um desencontro grande, tanto com se eu não me engano, quem fez o projeto também já executou. E ele vinha com várias decepções disso. E aí a gente senta para conversar, a gente fecha o projeto arquitetônico, o projeto de interiores junto. Inclusive é algo interessante a se fazer quando você consegue pensar na arquitetura e no interiores junto. Porque daí a gente soma tudo e resolve tudo antes da obra começar. E aí... Mas dá um adendo aí, porque essa importância, gente, quando fala de interior prever uma tomada, prever a posição, a altura da isso, tomada. Isso, Bárbara, muita gente não compra, né, o projeto de interior junto. Muita Dá essa dica aí. O que você acha que pode facilitar para eles? Ó, dica vindo aí, viu, gente? Presta atenção. É uma dica muito importante, porque quando você pensa só no projeto de arquitetura, você pensa em um layout que vai ser mais comercial. Então, você vai soltar os pontos de tomada, por exemplo, em um quarto. 2 tomadinhas ali em cima do ponto da cabeceira e um ponto de tomada ali para a TV. Tá, mas e os outros detalhes que você vai ter? Se você for ter uma prateleira com iluminação, você vai rasgar depois a parede para chegar ao fio para alimentar essa prateleira. Na cozinha, se você for ter uma cristaleira iluminada em um ponto que não dá sequência de um armário, você vai rasgar da onde? Você vai puxar do teto esse fio? Quando você já tem um projeto arquitetônico, você pensa naquele layout, mas você já desenvolve o interior junto, você consegue minimizar retrabalhos. Você pode até mudar depois, né, Bárbara? Pode mas assim, o estrutural, você disse, você garante o que é mais caro depois de arrumar. Você garante o que é mais caro e você já faz tudo de uma vez só, porque o que é muito caro, o que é muito trabalhoso numa obra? O retrabalho. Por exemplo, você rasgou a tua parede para ter aquelas 2 tomadinhas ali. Ah, tá, mas agora eu preciso de uma aqui, mas essa tua parede está pintada com cimento queimado. E agora você vai rasgar, você vai perder toda essa textura e você vai ficar aquela fissura pro resto da vida ali? Por que não pensar nisso tudo já quando você sabe que você vai construir, principalmente se o imóvel for para você? Se o imóvel for para uma venda, dá para fazer isso porque você consegue apresentar já para o teu cliente as imagens de como, olha, tá vendo esse sonho? Porque isso é um problema. Às vezes o cliente não é um problema, é porque para o cliente realmente não é a mesma coisa que para mim do que para você. Porque o cliente vai falar assim, onde vai ficar a cama, né? Onde que fica aqui?
Mas e a gente tem que fazer mais geral, eu entendo isso. Mais comercial. Em geral, mais comercial, mas de fato vende. Os nossos projetos, inclusive, né, são dessa forma. Os projetos das casas que a gente executa. Você lembra do Sanga, como foi legal? A gente fez, e para qualquer valor. Aqui, às vezes, vocês estão pensando, vocês estão falando só para alto padrão, para condomínio. A gente está falando para todos os valores. E principalmente para o mercado do Minha Casa Minha Vida, porque quanto menor forem os cômodos, mais faz-se a necessidade de você ter um produto, soluções direcionadas ali. E a gente fez isso mesmo. O Sanga, inclusive, foi um projeto que a Bárbara fez já desde o interior. Eram 7 casas e a gente já fez a parte de interiores. O Niego me chamou na época e falou assim: Bárbara, eu tenho essas casas aqui, mas eu quero brilhar o olho da pessoa na hora que ela entrar aqui. Vamos deixar uma casa que fique muito bonita. E eu lembro que ele falava: todo mundo que entra nessa casa quer comprar essa casa. Quer comprar a casa que estava pronta, quer dizer, isso, com a mobília. Com a mobília, a gente colocou quadro, a gente colocou tudo na casa. Verdade. E ele falava assim: eu não posso vender esse imóvel porque ele é um modelo. Depois, como que eu trago pessoas para visitar esse imóvel aqui? No final, vocês acabaram vendendo. E aí foi muito bom, então, essa dica para investidores, para construtores. Projetos de interiores, porque vai te ajudar na venda. A pessoa vai olhar aquela imagem, porque uma coisa é ela entrar em um ambiente com as paredes todas brancas. Outra coisa é ela olhar aquela imagem e falar assim: nossa, mas essa parede dá para colocar esse efeito que, nossa, mas vai ficar tão bonito isso. Ou ela consegue até olhar para assim: tá, eu não gosto desse efeito, mas eu consigo pintar de uma outra cor e eu resolvo. Então você brilha, você vende muito mais fácil a tua casa se você tiver isso, porque tem gente que não tem essa imaginação de olhar e falar assim: nossa, eu posso fazer um armário aqui virando nessa várias. A gente às vezes até tem imaginação, mas a nossa imaginação ela é limitada ao nosso ponto referencial. Quer dizer, quantos projetos você, uma arquiteta, faz? Quantas soluções que você tem? A gente não vai ter. Tanto é que é real. Por mais que o Niego seja um engenheiro aí com questões de arquitetos, né? Ele gosta, ele tem muita noção, eu acabo tendo também. Não é a mesma coisa. A Bárbara entra e traz aí essa solução pra gente, porque é diferente, é o que ela faz, né? É o que você faz todos os dias. Todos os dias, com amor, com prazer, com dedicação. É projetar isso, né, Bárbara? Mas só terminando aquela parte da casa desse cliente do Quarto Alagoa, ele entra nesse projeto com muitos traumas. E aí a gente senta com o André, antes dele fechar até o projeto comigo, eu apresento a empresa do André, como ele trabalha, e falo para ele que ele vai ser uma empresa amiga, uma empresa acessória ali ao projeto. A gente define qual é o valor que ele tem para gastar, porque ele não queria trabalhar com financiamento. E aí o André traz então uma planilha para mim. É o seguinte, ele pode gastar X reais o metro quadrado do piso, X reais o metro quadrado X reais por metais. Cada item do projeto dele, eu coloquei isso dentro do meu projeto de interiores. Então, se ele pode gastar, por exemplo, R$75 o metro quadrado do piso, não adianta eu colocar um piso de uma marca A, porque depois ele não vai conseguir colocar isso. Agora, dentro dessa planilha que o André trouxe, a gente consegue ter, por exemplo, Bárbara, o André falou que eu só posso gastar R$75 o metro, mas eu me apaixonei por esse de 85. O que eu faço? Tá bom, vamos tentar diminuir o preço de alguma outra coisa para a gente ir colocando isso tudo na balança para chegar no resultado final e o cliente ter a casa que ele sempre quis no valor que ele pode pagar. Que é muito raro. Né? Eu falo assim, por mais que também é legal, que essa assessoria vai fazer o quê? Vai balizar. Mas também a gente não tem como garantir, porque pode acontecer imprevistos, uma pandemia, obra, não sei o quê. Então, assim, uma das coisas também que eu bato na tecla. Outra coisa, Bárbara, que é legal, você também tá falando sobre, né, lado profissional, lado de quem executa para o outro. Mas eu também quero que você divida com a gente essa experiência. A Bárbara não tinha 30 anos, que ela é uma baby aqui. Apesar dela ser muito responsável, trabalhar muito bem. E a gente ter muito prazer em trabalhar com você, muito orgulho dos resultados que você tem. A gente fica muito feliz mesmo com o seu sucesso de verdade. A gente quer que cada vez mais você se torne uma profissional mais evoluída, melhor. Porque isso também vai nos auxiliar sempre. Com certeza. Mas uma outra coisa, assim, a Bárbara construiu. Né? Construir. Eu falo que Conta um pouco dessa André experiência do outro lado do muro. Do outro lado do muro. Eu fui a melhor cliente da construtora, porque, primeiro, quem ficava na obra era o Fabiano. Eu tava muito... O sonho da construtora... Quando eu conheci o Fabiano, vou voltar um pouquinho mais. Quando eu conheci o Fabiano, nós demos o primeiro beijo, uma semana depois a gente estava namorando, um mês depois a gente estava morando junto.
Nessa primeira semana que a gente começou a namorar, o Fabiano virou pra mim e falou assim, ó, é o seguinte, você é arquiteta, mas já vou colocar bem claro pra você, não espere construir em menos de 10 anos. Eu não vou construir em menos de 10 anos. Então, se esse for seu sonho... A Bárbara tinha reformado o imóvel dele. Eu tinha reformado. Você não namorava ainda, né, com ele? Eu conheci, na verdade, quem me trouxe pro Fabiano foi o Kiko, meu cunhado. Uhum. Porque o André... Nossa, a gente vai ficar o dia inteiro aqui conversando. Não, mas a gente vai... A questão é que você não vai... Eu tô feliz da vida, porque o... Kiko tinha feito um projeto da construção da casa com uma arquiteta, projeto de interiores com outra, mas as duas eram de fora e ele precisava resolver o problema de uma cascata. E aí ele falou assim, eu não vou pagar mais projeto de nada. O André me liga e fala, Bárbara, eu preciso de você, mas o cliente não vai pagar. E eu, tá bom, André, vamos lá. O que a gente não faz pelos amigos? Mal sabia ela que o melhor pagamento era o irmão, né? Casamento. E aí a gente vai e resolve a cascata e o Kiko gostou muito de mim, foi lá e falou, Fabiano, seguinte, tá aqui a mulher da tua vida, toma. E aí o Fabiano me procura para fazer um projeto de interiores para casa dele e a gente até faço do escritório, mas o do quarto da Duda a gente acaba nem executando. E ele vem com essa frase para mim, não vamos construir em menos de 10 anos, esquece. Eu olhei para a cara dele e falei assim, tá bom, nem tem tempo para parar para pensar nisso mesmo. Não dá um ano, o Fabiano começa na minha cabeça, vamos comprar um terreno, vamos construir, vamos... Em menos de um ano a casa já estava pronta. Então, o que eu fiz para isso? Sentei com o Fabiano, eu sou uma pessoa muito prática no meu dia a dia. Sentei, coloquei a planta da casa, do que eu esperava que a minha casa tivesse. O Fabiano olhou e falou, para mim tá ótimo. Soltei o projeto de interiores muito rápido, coloquei para as meninas fazerem também, com quanto menos tempo a gente gastasse no meu projeto, melhor era para o meu escritório, né? Então... Mas a gente distribuiu todas as plantas pela casa e o André conseguiu executar. Então, com a apresentação do projeto de interiores, o André conseguiu executar minha casa sem ter que ficar me acionando. Então, eu não precisava estar na obra, que é mais um ponto importante. Por que um projeto de interiores ele demanda muito tempo para detalhamento? Porque quanto mais informação tiver nesse projeto, menos dúvida vai ter na obra. E aí, nessa construção, ele fala que eu fui uma boa cliente porque eu não passava pela minha obra. Só o Fabiano ia lá e a gente conseguiu... A Bárbara não vai ser uma boa referência pra gente falar sobre construção, né? Vocês estão vendo que eu achei que ela tava lá, que ela ia trazer os perrengues. Não, gente, vai ter que chamar o Fabiano pro próximo podcast, que é advogado, inclusive. A gente praticamente não teve perrengue na nossa obra. E graças a Deus a gente foi muito abençoado. O André tava... à frente, foi uma escolha nossa, a construtora que fez, a Azimuth, porque a gente tinha uma relação muito boa com o Márcio e eu tinha uma relação muito boa com o André. Na verdade, a gente tinha até procurado o Nico, eu não construo para terceiro. A gente não construiu para terceiro. E aí tá bom, então. A gente foi muito feliz. Não tive grandes perrengues na minha obra, tudo que apareceu de detalhes a gente resolveu com muita facilidade. Mas é algo raro. Eu fui um ponto fora da curva, de fato, para a obra, porque normalmente o que a gente vê ela conta com algumas vantagens de ser arquiteta, né? De ter essa importante a gente falar você também. É muito prática também. Eu sou muito prática. Você já sabia o que vocês queriam, que isso talvez é uma diferença. A gente procurou empresas sólidas para participar da nossa casa. Então, procurou uma empresa especialista em construção para fazer a construção, especialista em telhado para fazer o telhado, especialista em piscina para fazer a piscina, especialista em impermeabilização para fazer a impermeabilização. Por quê? Isso faz com que, se alguma coisa der problema, a gente tenha uma empresa que não vai virar as costas e ir embora. Vocês, na verdade, foram muito... Que a maioria não é justamente para tentar diminuir o custo. Exatamente. Então, aquela pessoa que constrói vai fazendo tudo, né? Vai fazendo ali. Você vai contratar uma imobiliária para vender o teu imóvel, vai numa imobiliária que te traga solidez. E uma imobiliária que vai te dar respaldo. Você não vai procurar alguém que, do nada, de repente, você liga e já trocou de telefone. A especialidade dela é aluguel. Ou trocou de telefone. Você não acha nunca mais a pessoa, entendeu? Então, para a construção civil é muito importante. Então, a Bárbara agora vai soltar aqui, não vai soltar um projeto, mas vai soltar dicas, né? Assim, o que você realmente entende como ser primordial para quem, assim, vai construir. O que você diz, assim, não pode, na sua opinião, deixar de existir? Tá, não pode deixar de existir essa questão de procurar um bom projeto, um projeto que ele vai se pagar ali durante a tua obra, que vai te resolver, que tenha a tua cara, que tenha a tua personalidade. Ouvir o que esse profissional, se você confiou nele para fazer o teu projeto, ouça ele para saber quais empresas ele te indica para fazer a execução daquilo.
Não porque essa pessoa vai estar ganhando alguma comissão, alguma coisa por isso, mas você confia nela porque ela vai te direcionar para a melhor mão de obra. Então, ela vai te direcionar para empresas que sejam de fato confiáveis. E aí, não se prenda ao preço. O preço é muito importante, só que ele não é o fundamental. Tem gente que vai te oferecer algo muito abaixo do valor, mas você vai ter muita dor de cabeça ou você não vai receber o produto. Se prenda a pessoas que vão te dar prazo e vão cumprir prazo. São questões que eu acho que levando em consideração, que eu pontuo muito, né, Bárbara? Claro que a gente tem bons profissionais e maus profissionais em todas as áreas. E é muito difícil, né? Essa questão da indicação é algo que eu acho que pega muito, porque é um cenário que ele é oscilante. Então, às vezes, você tem alguns profissionais que você fala, poxa, eu tenho certeza. E às vezes sim, não vai ali, né? Quantos casos a gente tem em Três Lagoas, né? De que empresas que vieram, subiram e aí de repente sumiram. E é tão difícil. E as pessoas às vezes não contam com isso, né? Então, assim, Josi, vale a pena construir? Vale a pena comprar? A gente tem essas discussões, né? A Bárbara, inclusive, sabe, porque ela estava conosco quando a gente decidiu comprar uma casa, né? Nós compramos uma casa no Vila do Mon uma vez, de clientes que estavam à venda. Aquela casa foi super legal. Né? A gente também faz isso. E tudo que eu coloco aqui para vocês, enquanto profissional, eu já testei, eu já vivi. Então, às vezes, eu digo receio, isso, né? A casa era muito particular. E A casa tinha muita nuance pessoal, então era um desafio. Só que eu gostava da casa. Quando eu ia vender a casa e eu ia mostrar a casa para outras pessoas, eu falava, cara, eu gosto dessa casa, né? Eu via um potencial ali. E eu falava às vezes para os clientes, mas eu via que os clientes não conseguiam enxergar. E às vezes assim, não estava ali no momento. E eu conseguia ver, eu falei, é uma oportunidade. E eu falei, Diego, vamos comprar essa casa e tal. E a gente comprou essa casa. A Bárbara fez o projeto. Gastou mais do que esperava na casa. Eu acho que na época passou um pouco. Vocês estavam com receio de não conseguir ter esse valor na venda, mas vocês conseguiram ainda uma margem de lucro muito maior do que a gente imaginava. Então, é aquele ditado, a casa que não era tão legal no lugar certo. A gente transformou, a gente deu esse upgrade na casa mesmo. Foi assim um dos melhores negócios que a gente tinha feito naquele ano. A Bárbara veio com um projeto de interior, a gente não tinha piscina, a gente colocou. Exatamente. A gente modificou, não foi uma mudança grande na estrutura, a gente colocou piscina, pintou ela novamente, fez um lavabo externo, fez uma mudamos alguma coisa ali das pintura, bancadas, aquele gesso que tinha, coisas assim que valeu super a pena. Trocamos as pedras, né? Era tudo uma pedra. E qual que foi a conta realmente que a gente acabou fazendo ali? Se a gente tivesse construído aquela casa no período X tal, não ia ter valido a pena. Então, assim, então sempre vale a pena comprar uma casa e arrumar. Não é isso. Cada produto é um produto, cada cliente é um cliente. Então, é legal que vocês estão vendo que realmente, de fato, acontece no atendimento aqui com a JN. A gente procura mesmo, a gente quebra a cabeça com o cliente, porque a gente é corresponsável. Né? A gente precisa ser corresponsável, o cliente precisa ter muita informação para que ele entenda que ele está fazendo. Então, quando a gente chama os profissionais, quando a gente indica, eu acho que a Bárbara pensa da mesma forma, ficar com responsabilidade, né? Com responsabilidade. Você perguntou da minha casa, teve um perrengue sim que a gente passou lá, foi a pandemia. A pandemia. O perrengue, né? Quem não passou perrengue? A gente tinha um planejamento de custo da casa e aí a pandemia estourou e a gente acabou gastando mais. Então, quando você compra um imóvel que já está pronto, ele já veio com essa valorização pós-pandemia, mas você já sabe o que você está comprando, né? Desde que você não vai ter o susto da obra. Desde que a gente consiga fazer essa avaliação e veja se a estrutura da casa de fato é boa, mas por isso que muitas vezes o comprar a casa pronta também é um negócio muito seguro. É muito seguro, você já tem lá do que fazer. Construir. Eu digo que também é analisar o perfil. Então tem uns clientes que não vão dar conta de construir sem se endividar, sem ter muito estresse. Porque a construção não é para qualquer um, Não é para qualquer um. E a gente precisa entender isso. Né? E hoje eu vejo que as casas que estão sendo construídas e ofertadas, lógico, tem todos os produtos, né? Vocês sabem disso, mas
o cliente com mais conhecimento, com mais acesso, mais visualização, porque os clientes ficam vendo muitas oportunidades de casa, que é o que a gente não tinha. Hoje, se abrir o seu celular, casa, eu mostrando, eu falando e tal, você começa a ter assim, um repertório maior, né? Você começa a entender também de possibilidades. E também é um desafio, porque para arquiteto, eles querem tudo, né? Sim. E falando em querer tudo, dá mais dicas sobre tendências aí para quem está pensando em construir ou até mesmo em comprar. O que está legal aí pensando em tendência em relação ao imóvel? Josi, eu gosto muito eu sou de uma arquitetura mais clean, então eu gosto muito dessa linha. Hoje em dia a gente não tem visto mais tantas sancas, aquela sanca desenhada, a gente tem sanca é aquela moldura de gesso, mas que antigamente a gente via algo muito trabalhado. Quanto mais trabalhado, mais valorizava-se, né? E hoje em dia não. Então é uma linguagem mais limpa mesmo, mais clean. E, gente, eu tenho uma questão que eu gosto muito de falar, que é a questão de pé direito. Tem gente que gosta de um pé direito muito alto, mas depois, dependendo do quanto a pessoa tem para investir nisso, esse pé direito muito alto pode ser complicado. Porque a gente tem uma limitação da chapa de MDF, tudo isso tem que ser pensado no projeto, para depois não ficar com aquele acabamento, aquela testa feia em cima de guarda-roupa. Então, pensar, analisar todos esses detalhes. As casas hoje têm sido casas muito práticas, né? Então a gente não tem mais aqueles ambientes tão divididos, aqueles degraus todos, algo mais integrado, algo mais clean, uma casa que seja bem ventilada, que seja uma iluminação. Hoje a gente trabalha muito com LED, que traga possibilidades. Mas todos os imóveis têm potencial. De repente a gente só precisa de um olhar mais atento de alguém para falar: aqui você consegue fazer isso, aqui você consegue fazer aquilo. Mas é cada potencial que a gente tira de imóvel. Né? É muito. E uma das coisas, tipo assim, uma dica boa que eu sempre vejo que você faz, você trabalha às vezes muito com pintura, né? Às vezes você tá tipo, não tô com grana ali para fazer uma marcenaria mais, né? Colocar mais coisas em todos os ambientes. Eu vejo que você também trabalha muito com isso. Tem uma casa no Village, inclusive, ele foi embora para Campo Grande e agora eu vou fazer a casa dele lá em Alphaville. Que legal. Ele era... Não vou falar o nome dele, mas você vai lembrar dele. Já sei. Ele não queria gastar tanto na casa, mas ele queria dar um bom up. E aí o quarto, principalmente das crianças, a gente trabalhou bem com faixas de pintura e a gente usou os mesmos móveis que ele tinha. A gente não comprou nada. Mas o quarto, quem só olha fala assim, é outra coisa, né? Completamente diferente. Iluminação também. Porque é isso também que é legal. Às vezes para qualquer valor, com pouca coisa, um pouco recurso. Porque assim, fazer coisa bonita com muito recurso, né? É muito fácil, é maravilhoso. Né? Agora, fazer isso então dá pra abusar aí das cores. Hoje em dia a gente tem papel de parede que a gente consegue colocar para trazer um ar diferente para um ambiente. Os quadros também fazem muita diferença. Você gosta bastante. A Bárbara ensinou a gente a gostar muito de quadro, né, Bárbara? Eu gosto muito de quadro, gosto de itens que trazem a personalidade da pessoa para dentro do ambiente. Eu acho que isso muda completamente. Tipo decoração, você fala? Decoração. Até peças que a pessoa traz de viagem, mas peças que sejam referência. Tanto é que nenhuma ambientação vai ser igual a outra, porque eu gosto de trazer o que você gosta não é o que o outro gosta. Então, trazer, por exemplo, o Niego. O que a gente faz com os roupeiros do Niego? Lego. Tenta colocar uma roupa de cama lá pra ver a briga que dá. Não, gente, não tem mais roupeiro, né? Assim, é transparente. É transparente, com iluminação. Aí depois as pessoas, quando compram nossa casa, elas acham o máximo, porque aí tem que estar tudo ali organizado, né? Não tem como esconder bagunça dentro do roupeiro, sem mudar a porta. Mas é isso, né? Trazer, e a Bárbara traz muito, né, esse contexto aí. A gente gosta, né? O Niego tem realmente Lego, ele gosta de coisas mais também... Ele é mais específico, né? É ele, né? Eu tive um outro cliente que ele colecionava miniaturas, então era miniatura de caveira, miniatura de várias coisas. Então a gente fez um escritório para eles todo cheio de prateleiras, com iluminação, para ele colocar essas coisas. Então a gente consegue entrar na vida um pouquinho de cada um e aprender sempre estilos diferentes. E é legal, às vezes, também a gente pensar no projeto, igual você está falando, de ambientar, de tudo, que assim, às vezes você pode fazer o projeto inteiro da casa, né? Uma coisa que a gente não falou lá atrás, e não precisa executar. Não, você pode executar aos poucos. Você vai executando, hoje melhorou um pouquinho aqui, vou fazer a cozinha, eu vou fazer a sala, e você vai executando conforme a sua necessidade financeira, né, a possibilidade financeira e a sua necessidade. Desde que você planeje antes, você já sabe o que você quer executar. Porque daí na época da obra você faz a parte bruta e aí depois você vem só com o que a gente chama de perfumaria, né, mas com os detalhes. Entendi. Que é bem legal pensar nisso, né? É muito legal. Custo-benefício.
E o que mais de dica, Bárbara, que você acha que não pode faltar? E para quem está pensando ali, na verdade, assim, quais seriam os pontos que aí é uma outra visão também, é legal a gente ter isso, né, na sua visão como arquiteta também, o que é legal, assim, quando a pessoa está muito na dúvida entre comprar, entre construir, o que você acha, na sua opinião, que ela precisa olhar, né, a gente já fala muito do custo e tal, sim, mas na visão da arquitetura mesmo, sim, o que você acha que são coisas ideais ali para quem está na dúvida, quais os pontos ela precisa entender para falar assim, poxa, vale comprar ou está valendo eu construir? Teve um casal que me procurou e eles vieram por indicação de vocês mesmo. Eu vou ser sincera que eu não sei qual foi o resultado deles, mas eles queriam muito comprar uma casa, não tô lembrando qual é o condomínio, e a casa atendia muito às expectativas deles, só que eles estavam na dúvida se com aquele valor eles conseguiriam comprar. Foi uma casa no Quarto Alagoa, inclusive. Eles queriam saber se naquele valor valia a pena comprar ou construir. E aí eu falei para eles, vocês mudariam alguma coisa na casa? Não. Compra a casa pronta. Porque a menos que seja uma grande reforma que você queira fazer e que a gente chegue num consenso de que aquilo não vai valorizar o imóvel o suficiente e o imóvel te atende, compra. Porque você já pensou o desgaste que você vai ter com a construção desse imóvel e de repente você olha uma casa pronta, já tinha iluminação, já tinha quadro, já tinha decoração, já tinha tudo, brilhou teu olho, você só vai precisar entrar com a roupa do corpo praticamente lá dentro. Então, essa avaliação achou um imóvel que te atende muito bem. Eu tenho uma outra cliente também que comprou uma casa e a casa atendia ela perfeitamente, porque que ela vai se arriscar a construir, de repente se endividar? Eu acho que existe, né, um sonho, eu acho que não é nem sonho, talvez antigamente, há muito tempo atrás, existe um mito, que eu acho que realmente é um mito, não tenho certeza, que às vezes assim, você vai gastar menos se você construir. Exatamente. Né? E não necessariamente. Mas e onde está esse gasto? É o gasto só financeiro? Mas você tem um gasto psicológico também. Você vai ter tempo de tocar essa obra ou não? Então, de repente, se você não achou uma casa que te atenda dentro de um parâmetro de tamanho de ambiente, principalmente... Coisa que você não consegue mexer, por exemplo, na aumentar 30 centímetros uma parede, você não consegue fazer isso? Consegue, mas o custo disso é gigantesco. Então, compra essa casa. Existe a margem de lucro da pessoa? Sim, graças a Deus. Ele se dedicou a construir aquilo. Sim, é um negócio. É um negócio que ele está fazendo. Então, eu colocaria isso bem na balança e se você achar esse imóvel com poucas coisas, com uma consultoria bem feita, com poucas coisas você consiga atender o teu resultado, compra o imóvel pronto. Porque você já viu que ele está sólido, você já vai olhar pelas paredes, vai ver se ele está com fissura, se ele não está, se tem mancha de infiltração no teto ou se não tem. Na verdade é meio que assim, é uma certeza. Você está vendo, está ali o resultado, você tem uma garantia. O que você pode fazer. A obra pode acontecer... Pode acontecer. É uma incerteza. Vale a pena? Eu acho que é o que eu falo muito, a gente, né, tem a mesma linha de raciocínio. Tem casas que às vezes nenhuma satisfaz, porque ele realmente quer algumas coisas que... elefantinho branco, né? Que é a personalidade dele. Muitas nuances pessoais, né? E aí a outra dica mesmo, como arquiteta, e o que você dá? Assim, então eu decidi construir. Eu vou morar a vida inteira. A gente entende que essa não é uma realidade mais, né? Eu falo que a gente pensa que vai morar a vida inteira, mas não é o que eu realmente acredito. As pessoas, né, têm tido essa mobilidade, a casa ficou grande, vou para uma menor, vou para uma maior. Então, assim, quais são as dicas também para quem decidiu construir aí, que vai levar em frente essa ideia? Com certeza. A gente pensa muito em imóveis comerciais. Comercial no sentido de ser facilmente vendido depois. Então, não trabalha com revestimento muito colorido nos banheiros ou na cozinha. Tenta trazer um ambiente mais neutro. Traz mais a sua personalidade para coisas que você consiga levar embora. Deixa o ambiente ali mais clean. Hoje as pessoas querem muito suíte, né? Então eu pensaria muito nessas suítes, depende um pouco do padrão ali do condomínio. Escritório é uma coisa que não tem podido faltar muito nas casas. Todo mundo hoje quer um escritório na casa, né? As cozinhas gourmet, se algo que é legal para você é algo que está sendo bem aceito, mas eu gosto muito da linha onde você tem um espaço gourmet separado de uma cozinha, porque você consegue ter aquela bagunça independente. Quando você tem espaço para isso, né? Quando você tem espaço, quando aquela casa permite isso, mas se não, é algo que está sendo bem aceito.
Eu só acho muito complicado a pessoa querer trazer muito dessa personalidade dela em itens que ela acha maravilhoso, mas que de repente outras pessoas, numa futura negociação, não vão desvalorizar o imóvel por Não vai causa gerar disso. valor. Não vai gerar valor. Então, por exemplo, você está contando são as tendências. Isso. Hoje tem se usado mais piso polido, piso muito mais acetinado. O piso acetinado, né? A gente tem evitado muito piso polido. Tem gente que é apaixonado, tá tudo bem, mas é muito mais elegante o piso acetinado sem aquele brilho todo. E é mais fácil a manutenção dele, ele não mostra tanta sujeira, inclusive para paredes também, uma questão mais acetinada do que o polido. Hoje a gente tem aquela pedra, o São Gabriel, naquele acabamento escovado, que é algo que... Que ele é invertido, ele não é o lado brilhoso, né, Bárbara? Na verdade, eles passam um produto nele para deixar ele até fosco, onduladinho e mais fosco, ele não é polido. Isso deixa o imóvel mais elegante também. A gente tem partido muito para a tendência do cinza nas pedras. A gente usou na casa de vocês. Aquele nicho, inclusive sem aquelas bordas por fora. Na casa de vocês a gente tem isso, no banheiro. Ah, você fala na casa de vocês a gente colocou só o nicho, é só a espessura da pedra mesmo, não tem aquela borda de acabamento por fora. Ele fica, né? Porque o nicho do banheiro clean, você está falando, né? Isso. Que é outra coisa que está sendo muito utilizada, né? Não se fura mais, né, Bárbara? A maioria usa isso. E esquadrias de alumínio, né? Esquadrias de alumínio, sempre que possível também. Esquadria preta, vai depender um pouco do estilo da casa, mas o preto também. Vamos contar que o preto e o branco é o mesmo valor, né? Então, assim, essas outras mas ele cores, valoriza mais, o preto eu também gosto. Né? E puxando, se você fosse optar hoje, tá vendo? Que também tem as questões pessoais, mas comercialmente falando, de todos esses projetos que você faz e tal, o que... Essa é uma dúvida minha. Mais pro cinza ou mais pro bege? Mais pro cinza. Mais pro cinza. Mais pro cinza. A grande maioria é mais pro cinza. Fica cinza. mais neutro, então. Fica mais neutro, mas eu não tenho ido tanto para a linha de um cinza mais frio. Hoje a gente tem uma cor nova, é o Crage, né? Não vou falar ainda. É uma ainda mistura, não. Grage. Uma mistura de cinza com bege. É um cinza mais quente. Tipo, pode ser bege, pode ser cinza. Pode ser bege, você fica naquela linha ali. Você vai combinar com bege e com cinza. Pra gente não ter um cinza tão frio, que vai deixar esse ambiente mais frio, mas também não ter aquela coisa bege, meio cansativa. Então, um meio termo, é uma cor super moderna, uma cor que a gente tá usando bastante, é tendência. E quando você fala do pé direito também, que eu acho que é legal, muita gente gosta dessa questão do pé direito. É uma tendência ainda ou não? Já se diminuiu um pouco? Tem bastante gente que ainda pede isso. Pede bastante. Mas assim, em relação ao ramo da arquitetura, é uma tendência? Se você for levantar mais o que você vê... Josi, eu vou ser bem sincera, se dependesse de mim, eu não teria nas casas. A gente pode ter uma casa de um padrão bem mais alto, com o pé direito mais alto, sim. A gente consegue trabalhar isso com bastante qualidade. Mas se você vai fazer um imóvel menor, com um padrão mais baixo, eu deixaria um pé direito mais baixo mesmo, porque você consegue resolver melhor a parte de interiores por dentro, com a marcenaria, sem ficar com um monte de emenda, sem ficar com acabamento feio, sem ter que fazer uma base grande. Ou seja, a Bárbara está dizendo que quanto maior for o pé direito, maior vai ser seu custo. Até para trocar uma lâmpada, você vai ter que ter um andaime, por exemplo, se precisar queimar. Então é isso. Então, se você está aí procurando também alguma economia, você... Pé direito não é algo que você tem que investir. Vamos ser sinceros, as pessoas falam, um pé direito mais alto, você vai ter uma casa mais fresca. Como que você vive sem ar-condicionado? Aqui em Três Lagoas, né? Alguém que vive sem ar-condicionado? Não existe que vive sem ar-condicionado. Então, você vai ter que ter esse tipo de solução na tua casa. E aí, com esse pé direito um pouco mais baixo, a caixa não é tão mais baixo assim, tá? Mas a casa fica mais aconchegante também. Qual a altura seria, Bárbara? Mais ou menos? Josi, eu gosto ali no máximo 2,85. Eu não gosto de chegar aos 3 metros. Tá. E de preferência com rebaixo de gesso, isso, né? Você deixa a laje ali com os teus 3 metros e aí a gente abaixa ali uns 15 centímetros para conseguir trabalhar com tranquilidade. Iluminação. Dica de ouro, hein? Fazer uma sanca num cortineiro. Cortineiro também é um negócio legal, né? A gente tem tido esse problema. Então, às vezes não pensa, porque não vai fazer o projeto de interior, não deixa o ar-condicionado em cima da janela, né, Bárbara? Isso é algo que socorro, meu Deus. Por favor, não coloquem ar-condicionado em cima da janela, porque a gente não consegue colocar aquela Gasta um pouquinho a mais para deslocar ele. Inclusive, a dica do dia para vocês para quem quer corte de dica do dia. Aqui, ó, dica do dia. Coloca a máquina de ar-condicionado em cima da porta do quarto. Por quê? A porta do quarto, ninguém fica olhando para ela, ela não vai atrapalhar decoração nenhuma.
a hora que você entra no quarto, a primeira coisa que você vê não é o ar-condicionado, e você vai deixar o painel da cama de cima livre pra gente poder decorar com várias coisas, e a cortina vai sair do teto e vai até o chão daquela maneira maravilhosa. Então a dica é: não coloque em cima da E eu quero essa dica. E qual que é o tamanho mínimo de quarto, Bárbara? Você acha assim, vamos lá, não um quarto de casal, assim, um quarto, vamos pensar no geral, para caber um guarda-roupa e uma cama entre solteiro e uma de casal normal. A gente vai depender um pouquinho da onde a gente tá nesse tipo móvel. assim, ó, por exemplo, o mínimo, entendeu, Bárbara? Eu quero um valor mínimo, não dá para fazer menor que isso, porque... Com conforto, uns 3,5 por 3,5. 3,5. Com conforto. Aí, lógico, quanto mais a gente consegue crescer isso, melhor. Mas pra gente conforto. Porque assim, eu tô te perguntando isso porque é uma dúvida de quem não fez o projeto de interior. Sim. Que a gente vai vender a casa, a hora que chega nesse quarto e fala, cara, onde eu coloco as coisas? Então, é até uma medida até para eu conseguir, né, legal, balizar aí os clientes em relação à metragem do quarto. Esse cliente do portal que você comentou, ele tem uma filha e ele queria uma cama de casal no quarto da filha. A gente não conseguia colocar guarda-roupa no quarto da filha. A filha não mora com eles, mas se um dia ela voltar a morar, eles precisariam ter um guarda-roupa. A gente precisou revestir toda a parede atrás da cama dela com um armário no máximo que a gente pôde, porque cabia a cama e a circulação em volta só. Então, para uma casa à venda, dependendo da tua necessidade... Esse quarto era menor que 3,5? Era menor do que 3,5. Então, o tamanho mínimo 3,5 por 3,5. Então, tamanho... para ficar confortável. Senão a gente começa a ter que trazer muitas soluções que talvez não fiquem tão viáveis para o dia a dia, entendeu? Entendi. Principalmente para pessoas que moram de fato ali no imóvel. Se for para um escritório, a gente consegue ajustar. Mas eu acho importante isso. Legal. Eu acho, né, Bárbara, que a gente podia ficar aqui a tarde inteira, o dia inteiro, conversando, né? Mas foi muito legal. Muito legal. Tem muita dica, e lógico, né? A Bárbara aí é um poço sem fim aí de ideia, né, de conhecimento. A gente tem muita história aí, muita história de sucesso, muita coisa legal, muito. É sempre muito bom tê-la como nossa parceira, né? De dizer que a gente confia muito no seu trabalho. E a gente também se orgulha muito das coisas que você faz, porque realmente fica bonito, depois fica melhor pra gente vender também. A Bárbara já entende, né? Ela é uma arquiteta muito comercial, isso que eu acho fantástico. E por mais que você dê as dicas, você respeita muito o cliente, né? Esse eu acho que é uma grande característica sua. Ela é arquiteta que respeita. Tá bom, então você quer... Olha, talvez não fique muito legal, mas vamos tentar dentro desse seu desejo, vou tentar fazer o melhor, a né? melhor forma para fazer. Eu falei em um outro bate-papo também, foi inclusive com o André Milton. Se o cliente quiser uma máquina de lavar roupa no meio da sala de TV dele, não faz sentido nenhum, mas ele sonha com aquilo, a gente vai fazer da melhor forma possível. Eu acho que o importante está aí, né? Eu falo que atrelar essas expectativas, né? E a gente nunca vai poder tomar, de fato, a decisão pelos clientes. Sim. Mas que vocês, clientes, busquem sempre profissionais, assim, com algumas referências, né? Que vocês pesquisem e, acima de tudo, que vocês tenham... vão atrás dessa informação para que vocês tenham mais conhecimento e mais entendimento. A gente tem colocado muito isso. Aqui a gente não só vende, a gente ensina você a comprar. Né? Você precisa ter um discernimento, não dá para ficar... Não que a gente vai deixar de assessorar, né, Bárbara? Mas ter conhecimento do processo como um todo, isso é muito legal e é a diferença de um negócio que vai ser rentável, que vai satisfazer seus desejos, com certeza, e ainda que também é algo muito importante, são questões do bolso, né? Como você mesmo disse. É verdade. E eu gosto muito na minha conversa com os clientes, entender o que eles sonham e trazer isso para o projeto, porque eu gosto que os meus projetos sejam executados. Eu não gosto de só entregar um sonho para o cliente e ele depois ir lá orçar e falar assim, eu não posso executar isso, e ele se decepcionar, guardar o projeto numa gaveta e não conseguir fazer. Isso é muito importante. A gente gasta bastante tempo ouvindo o cliente, mas para conseguir atender as expectativas com que ele consiga executar de fato aquilo que ele sonhou. E assim, pra gente finalizar, os clientes que buscam na arquiteta, a gente sabe disso, às vezes você faz o projeto e ele não executa nada, ele faz tudo diferente.
Ele nem usa ali o projeto. Exatamente. Não faz sentido, né? Qual que é a dica que você dá também para o cliente em relação assim a buscar esse meio termo, assim, não esse meio termo, a buscar o projeto, né? Como que é legal também, o que você acha que ele pode na expressão dele, na busca desse, não só com você, mas com outros profissionais, um comportamento, assim, o que ele não pode deixar de falar para o arquiteto, enfim. Eu acho que ele tem que procurar um profissional que esteja alinhado com o gosto dele e um profissional que esteja disposto a ouvi-lo e não tenha vergonha de falar. Um cliente me procurou e falou assim: Bárbara, eu tô com vergonha de te falar o que eu quero. Falei: não tenha vergonha. Ele falou assim: porque eu quero um escritório que pareça um castelo. Tá bom, é o que você quer? Vamos fazer teu escritório parecer um castelo. E ele me mandou algumas referências. Tá bom, isso aqui vai onerar muito o teu projeto, mas vamos usar tal material que a gente vai conseguir deixar. No final ele ficou realizado. Então, se ele tivesse tido vergonha de me falar, ele ia ter um escritório que ele não ia gostar de trabalhar. Eu tive uma cliente na época de Maringá que ela pediu um polidense no quarto dela. E é algo extremamente excêntrico, né? Tinha uma banheira dentro do quarto, tinha 2 camas no quarto, era um negócio assim, diferente pra caramba. Se ela tivesse tido vergonha de pedir aquilo, ela não ia ficar realizada com o projeto dela. Então, nem ficar em forma, né, gente? Com polidense no quarto, a pessoa vai ficar em forma, né? A gente entra na vida das pessoas, né? A gente entra dentro da intimidade das pessoas. Você vê como que é lindo isso, Bárbara? É lindo quando o profissional, eu me coloco também, né? O corretor de imóveis, você como arquiteto. A gente faz parte na vida, da história da vida do cliente de uma forma tão íntima. Tão íntima. É tão importante que não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser frustrante. Não. Tem que ser algo assim que vai ser uma experiência para ele. Porque assim, é algo... E a gente, né, esses dias eu tava falando, ter um imóvel, ele tá na segunda ali em relação às prioridades, né, as necessidades básicas das pessoas. Isso é a pirâmide de Maslow que mostra. Que é ter um lar, é ter um abrigo, é você ter um teto aí sobre suas cabeças. Isso assim, você já imaginou que isso é tão ancestral, né? Isso vem de tanto tempo. Exatamente. Que é fenomenal. Se a gente olhar por esse lado assim, filosófico do nosso trabalho, né? O que a gente tem de importância na vida dos nossos clientes. E os momentos que as pessoas vão passar naquele imóvel que você vendeu, as festas de aniversário que as pessoas vão fazer, naquele projeto que eu desenvolvi, as memórias que vão ser construídas. A gente vai estar sempre dentro da vida dessas pessoas. Por isso que tem que ser algo muito responsável, porque a pessoa pode estar passando o resto da vida dela com raiva por causa daquilo, ou feliz e grata por aquilo que você trouxe para ela. Então, com certeza. Ouça o teu cliente, traga o que ele quer, realize o sonho dele dentro do que for possível para ele. Isso é o mais importante. E não tenha vergonha como cliente de falar o que você quer, o que você sonha, pra gente poder realizar um trabalho de confiança. É um trabalho de confiança. Ai, muito legal. Amei nossa conversa. Nós quero agradecer muito, muito, muito. Você, né, de novo, é uma parceirona. E a gente tem esse contato e vocês saibam que a Bárbara, né, ela, além, né, dela, com certeza a gente tem outros excelentes profissionais aqui na cidade. Mas eu quis realmente chamá-la, convidá-la, porque a Bárbara está intimamente ligada aí à questão do que a gente pensa, e ela respeita também muito o trabalho nosso enquanto de corretor, e essa questão realmente de consultoria. Exatamente. A gente consegue dividir muito isso. E sempre que eu tenho dúvida, eu ligo. Ai, gente, o que eu faço aqui? A pessoa falou isso, como que funciona tal coisa? É muito legal essa troca, né? Realmente é uma parceria. E agora eu estou estruturando o escritório, eu estou com uma equipe me ajudando a reformular algumas formas que a gente tinha de andamento dentro do escritório para poder melhorar cada dia mais. Você fazendo uma consultoria, prática, né? Eu estou fazendo uma consultoria, então vem coisa boa por aí, a gente vai estar... Vem mudança. Vem mudança, a gente vai estar melhor. Corretor de imóveis, né? Você também precisa se atualizar, você precisa começar a se diferenciar no mercado, não só com conhecimentos teóricos, que isso é essencial, mas assim, desenvolver essas habilidades, enxergar outras possibilidades dentro da sua profissão para que você vá além do Cresce. Exatamente. Bárbara, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e comentem, deixem suas dúvidas aqui, né, Bárbara? Depois vai ter. Eu quis falar isso. Se inscreva nesse canal.
não. Mas eu tô com umas ideias aí que serão aí para os próximos momentos, né? Parceria minha com a Bárbara. E eu tô sempre junto, né? Cada ligação, tô pronta. Tá pronta, a Bárbara sempre tá nasceu pronta. Vamos fazer? Pensa na menina que nasceu pronta, é a Bárbara. Com obrigada, certeza. Bárbara. Josi, obrigada a vocês. Eu queria que o Nego estivesse aqui também para agradecer, porque o que eu falei é muito verdade. Se eu conseguir chegar até onde eu cheguei em Três Lagoas, com certeza o pé de vocês faz muita força ali para mim, porque pela confiança que vocês têm em mim, a confiança que vocês têm de me indicar para as pessoas que estão comprando os imóveis de vocês e essas pessoas, consequentemente, me indicarem para amigos. Então, grande parte dos meus projetos eu devo a vocês. Obrigada. Bárbara, e a gente... lógico, eu recebo esse agradecimento, mas tudo isso é por uma confiança. Então, é uma meritocracia sua, porque eu sei que cada projeto você respeita, você luta, você se desempenha. Então, nada adiantaria a indicação se você não tivesse esse resultado que você tem. Então, a indicação, ela só vem porque você realmente se dedica e trabalha muito. Gente, não tem como você crescer na vida, sem você se desenvolver sem trabalhar muito, não é pouco. Então esse papo, não, é muito. É igual agora, por exemplo, né, nos seus 5 anos aí com um monte de projeto, talvez você não precisaria na sua cabeça, né? Boas, né? Mas tem mais não, aqui você talvez podia achar assim, poxa, eu já tô tão bem, para que eu vou investir meu dinheiro numa consultoria? Eu poderia até, entendeu? Sentar e falar assim, Três Lagoas, tem bastante arquiteto, mas eu já tenho alguns clientes que são ali de confiança, não preciso, mas não, eu quero mais, eu tenho essa sede pelo mais, pelo melhor, por atender melhor o cliente, por entregar um produto melhor. Investir em conhecimento, em melhoria, gente, é essencial, porque você cada vez mais vai lapidando suas habilidades. E em pessoas que podem me ajudar com isso, porque não adianta eu querer achar que eu consigo fazer tudo sozinha. Então, eu tenho mais 2 funcionárias na minha equipe, que são meus 2 braços direitos, eu tenho mais vários braços direitos aqui, e eu percebi que sozinha eu não ia conseguir. Então, eu fui atrás, de fato, de uma consultoria para uma pessoa trazer o conhecimento dela para mim e me mostrar onde eu precisava melhorar. A gente... podem acreditar nisso. A gente sempre tem espaço para melhorar e para evoluir. Assim como seu imóvel. Né, Bárbara? Às vezes seu imóvel está muito bom, mas né, pode dar uma... Ao invés, às vezes, de querer trocar o imóvel para outro, você pode dar uma reformulada em alguns ambientes também, né, Bárbara? Coisas a gente consegue fazer muita coisa. Então, assim como nós, os nossos imóveis tendem... Até porque a gente vai evoluindo também, né? Vai ficando obsoleto. Muda o gosto, então a gente precisa atualizar. Como muda? Graças a Deus. Mas então tá, Bárbara, um beijo, muito obrigada, adorei estar com você aqui. Foi um prazer, muito obrigada.